Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, nosso programa de capacitação, e é um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Antes de eu passar a palavra para a nossa especialista, que vai trazer hoje um tema bem importante, alinhado ao momento que a gente vive, que o mercado tem passado e a cenários de tecnologia e inovação, eu quero rapidamente aqui dar alguns recados, né? Quero convidar vocês a nos seguirem em nossos canais digitais. Vocês estão acompanhando aí na tela. É bem simples, através do QR Code, vocês nos conectam, né, no LinkedIn ou no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Lá vocês recebem novidades, vão poder acompanhar a Abra Software, né, como é que a Abra Software se posiciona em relação às principais mega tendências de transformação digital. Então, também é um prazer ter vocês com a gente. Vocês acompanharam no início, lembrando que essa apresentação está sendo gravada e também enviaremos para vocês por e-mail, para todos que se inscreveram. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, bom evento a todos. Eu quero passar a palavra para a Érica Dalbello, nossa especialista. Érica, é com você. Obrigado e bom evento a todos. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada, Fabi, pela introdução. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença, obrigada a vocês que tiraram aí um tempinho para acompanhar os nossos conteúdos, tá? Lembrando que esses conteúdos, eles estão acontecendo, basta vocês seguirem, né, se cadastrarem para receber toda a agenda, né? Bom, vamos lá, meu nome é Érica Dalbello, eu sou executiva de produtos Adobe aqui na Abra Software, e para mim é sempre uma honra poder falar dessas soluções que eu gosto tanto e que já utilizo aí há mais de 10 anos da minha carreira, tá? Hoje a gente vai falar exclusivamente de Creative Cloud e das bibliotecas, tá, ok? Bom, as bibliotecas, elas são um recurso incrível que veio com um modelo de subscrição, né? Então, quando a gente começou a ter o modelo de assinatura em 2013, a gente teve acesso a esse novo recurso que são as bibliotecas. Bom, antes de falar das bibliotecas, a Creative Cloud hoje ela traz inúmeras vantagens, inúmeros recursos, inúmeras possibilidades, né? Então, nós temos aí hoje os principais aplicativos para criação, para design, para vídeo e fotografia, enfim, são diversos aplicativos, hoje mais de 20, né? Entre aplicativos desktop, aplicativos mobile, soluções online também, né? E o que é mais bacana de tudo isso, esses aplicativos, eles nunca estão sozinhos, né? Eles sempre conversam com algum outro aplicativo, seja uma solução ou seja o software mesmo, tá? Outra vantagem da assinatura, que é muito interessante, os softwares hoje em dia estão sempre atualizados, né? Então a gente não tem mais aquela espera, muitas vezes anual, para ter uma ferramenta nova, ou para ter alguma atualização, para ter alguma informação nova. Então, isso também é muito interessante, tá? Eu costumo sempre falar de um exemplo particular meu, né? Eu comecei na fotografia, sou fotógrafa de formação, já trabalhei com publicidade, e eu me lembro quando a gente adquiriu uma câmera há muitos anos, e essa câmera a gente precisava fotografar em RAW, né? E na época tinha que aguardar ainda essa atualização. Então, hoje em dia, isso acontece instantaneamente, né? Ou seja, para eu ler esse arquivo, isso acontece de uma forma muito rápida. Bom, e tudo isso traz o quê? Todos esses recursos, tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, traz uma facilidade na colaboração, uma facilidade enorme. Bom, o que eu quero dizer com colaboração, né? Hoje, a gente tem, é muito difícil, né? São raras as ocupações onde a gente trabalha sozinho, né? A gente sempre tem que trabalhar em equipe de alguma forma, né? Ou mesmo, se você trabalhar sozinho, mas você tem que ter uma interação com o cliente, com alguém que vai aprovar o seu trabalho, né? Então, hoje a Creative Cloud, ela está apta, né, a nos ajudar em tudo isso. Então, tanto esse trabalho em equipe, ou seja, a gente tem aí, mesmo antes, né, dessa situação de home office, a gente tinha já empresas com funcionários trabalhando à distância, né, então, com unidades, né, então, muitas vezes, a gente tem, né, as filiais que acabam trabalhando em conjunto, né, então, trabalham sempre em união, o que é muito importante.
A Creative Cloud, essa solução em nuvem, também trouxe a facilidade da mobilidade, né? E a mobilidade aqui não é apenas, né, de você poder trabalhar em qualquer lugar, mas também a facilidade no quesito multiplataforma, né? Ou seja, você consegue trabalhar de diversos dispositivos. E como que isso funciona? Bom, deixa eu só ajustar aqui o microfone. Tudo isso é possível graças, primeiro, à nuvem, né? Então, hoje, quem assina a Creative Cloud tem acesso a 100 gigas na nuvem, né? O que é um espaço muito bacana. E tudo isso, todos esses assets, toda essa comunicação, tanto entre pessoas quanto entre aplicativos, acontece através das bibliotecas, né? Então, as bibliotecas, elas possibilitam tanto essa comunicação entre os dispositivos, né? Então, eu consigo começar um projeto pelo meu celular, né? E depois continuar no computador. Eu consigo ter fluxos, né, de trabalho bem ágeis e também personalizados, né? Eu consigo escolher exatamente por onde, que caminho eu vou seguir. E, claro, tudo isso são elementos que são acessados rapidamente. Então, por exemplo, enquanto eu for falando para vocês aqui sobre alguns aplicativos, vocês conseguem também já ir fazendo o download, já testando alguns desses aplicativos mobile, ok? Bom, vamos lá então. O que são as bibliotecas, né? As bibliotecas, elas são o caminho onde a gente vai integrar essas soluções. Então, nas bibliotecas, eu consigo armazenar informações, né? Quais são essas informações? Eu consigo armazenar fotos, eu consigo armazenar vetores. Então, se eu criar um logo no Illustrator, eu consigo armazenar esse vetor na biblioteca, mantendo essa propriedade dele, que é ser um vetor. Eu consigo armazenar paletas de cores, né? Então, a Adobe hoje tem um recurso muito legal, que é o Color, onde nós conseguimos criar paletas de cores incríveis. Eu consigo armazenar estilos de camada, né? Então, se eu criar um estilo de camada que envolve sombra, contorno, bevel and emboss, enfim, eu consigo salvar tudo isso também nas bibliotecas. Estilos de texto e parágrafo, hoje eu vou mostrar isso para vocês. Patterns também, os padrões, né, que são muito utilizáveis em criações e tudo mais, entre outros elementos. Bom, e como que a gente começa a utilizar, então, as bibliotecas? Eu trouxe aqui para começar um exemplo dos aplicativos mobile, né? Então, para quem não conhece, aqui estão alguns dos aplicativos mobile, né? O Capture, que eu já vou falar um pouquinho dele. A gente tem o Comp, que também ajuda na criação de layouts. O Illustrator Draw, para quem trabalha com criação de vetores, né? Então, você consegue trabalhar com criação de vetores também no seu mobile, seja no seu celular, no seu tablet. O Adobe Aero, que eu já vou falar um pouquinho dele também, o Fresco, que é um aplicativo novo, também já vou falar dele mais para frente. Premiere Rush, que é um aplicativo também razoavelmente recente, que possibilita a edição de vídeo multiplataforma, ou seja, eu consigo criar um vídeo no meu celular, fazer edição de cor, de corte, de legendas, né? E daí a gente tem também toda a família Photoshop de aplicativos para mobile. Bom, o primeiro deles, e particularmente considero um dos aplicativos mais geniais e incríveis, né, que possibilitam inúmeros recursos, é o Adobe Capture. Tá? Se você ainda não tem instalado ele no seu celular, recomendo fazer um download, acessá-lo, porque ele é um aplicativo que possibilita eu capturar assets, né, eu capturar informações. Como assim? Imagina que você está de férias naquele lugar maravilhoso, uma praia que tem uma cor maravilhosa, um cenário assim muito legal. Você pode capturar as cores desse lugar, né? Ou mesmo se você tiver uma foto, você pode usar a foto como referência. Então, quero usar a paleta de cor dessa imagem, né, dessa foto, seja um desenho, seja uma fotografia, eu consigo capturar essas informações. Formas, né? Então, se você tem um objeto, né, e você quer transformar ele num vetor, num objeto vetorial, você pode também com a câmera do seu celular. Então, por exemplo, posso pegar deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha frente só para exemplo. Pegar uma tesoura, né, quero um vetor de uma tesoura, através de uma foto, ele vai transformar ali em vetor para a gente. Padrões,
isso também é incrível, vou mostrar daqui a pouquinho. Fontes, também já vou mostrar, pincéis e materiais. Então, por exemplo, as cores, né? Aqui é o exemplo que eu falei da praia. Tem ali aquela foto com cores incríveis, né? Com tons incríveis. E, de repente, eu quero utilizar isso em algum trabalho, em algum material, né? Eu, como fotógrafa, usei muito já esse recurso para a criação de identidade visual de materiais gráficos, né? Então, por exemplo, fiz o fotolivro de um ensaio de gestante, né? Aí eu pego as fotos favoritas, né, do cliente e daí através dessas fotos eu crio toda a identidade, todas as cores, né? Que é um recurso também interessantíssimo. Então, você pode muitas vezes começar um trabalho, né, começar uma criação através de uma fotografia. O Color também é acessado online, ele também é acessado via aplicativos, então via Photoshop, ou seja, aqui a gente tem também a integração, né? A gente tem também essa integração, onde eu tenho diversas maneiras, diversos caminhos para chegar no mesmo lugar e para fazer essas soluções conversarem. A outra solução é o Fontes, né, que é o antigo Typekit, ou seja, uma coisa muito importante, né, que muitas vezes muitas pessoas não se atentam a isso. Tipografia possui direitos autorais, assim como fotografias, vídeos, músicas, né? Ou seja, a gente tem que se atentar a isso, é algo muito sério, é algo muito importante. E como a Adobe não pensa apenas em entregar aplicativos, a Adobe entrega soluções, né? Ela criou o Adobe Fontes, né? Antigamente conhecido como Typekit. Eu coloquei aqui porque esse logo ainda está presente em alguns lugares. E esse Adobe Fontes, o que ele faz? Ele é uma biblioteca de fontes já licenciadas, já prontas para o usuário utilizar. Né? Então, olha só que bacana. E qual é a vantagem também de utilizar? Além de você não ter que se preocupar em licenciar essas tipografias, um exemplo, eu estou num projeto que eu estou utilizando aqui uma determinada fonte, né? E daí eu tenho um problema no meu computador, né? Teve uma queda de energia, tive um problema com o meu computador e eu preciso urgente continuar esse projeto em outro computador. Se a gente instala simplesmente as fontes no sistema, eu vou acabar perdendo aquela fonte, né? Então, com o Adobe Fontes, se você precisar fazer o login em outro computador, ou mesmo se você utilizar, né? Às vezes eu estou num computador desktop em casa, aí eu preciso para uma apresentação, eu uso o notebook, né? Quando você faz o seu login, ele vai deslogar do outro computador e daí vai fazer o download de tudo que você está usando, né? No caso, as tipografias. Então, você não fica sem esse trabalho. A partir do momento que você encerrou o projeto, você desativa a fonte e assim não sobrecarrega, né, o seu equipamento. Bom, aqui eu gravei a tela para ser mais ágil, né, para apresentar de uma forma mais rápida do que ter que plugar aqui o celular, tá? Então, aqui eu vou abrir o Capture para vocês verem como que funciona essa parte de captura de tipografias, né? Como assim? Eu tenho aqui um calendário da Adobe, muito bonito, e eu quero saber que fonte é essa que foi escrito ali o texto Abril. A Adobe possui em suas soluções, em diversas soluções, todos os aplicativos praticamente possuem o quê? A tecnologia Adobe Sensei, que é a inteligência artificial da Adobe. E ela está presente aqui dentro do Capture, dessa forma, reconhecendo tipografias. Tá? Então, olha só que bacana. Eu vou voltar aqui de novo, só para a gente visualizar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber que fonte é essa. Então, o Capture vai linkar com o Adobe Fontes, né, vai analisar essa tipografia e vai encontrar fontes similares para mim. Ou, se não, a mesma fonte. Então, no caso aqui, era exatamente essa. Né? E o que é legal? Agora eu consigo salvar essa fonte em uma biblioteca. Né? Então, eu criei aqui uma biblioteca chamada Fontes, que eu encontrei, né, e salvei essa tipografia. E eu já vou falar mais um pouquinho como a gente vai encontrá-la, tá? Um outro recurso que o Capture também possui é para encontrar materiais. Como assim? Estou aqui no escritório e eu gosto muito da textura aqui do piso, né? Quero usar isso como um material em algum aplicativo de 3D,
né? A Adobe possui hoje um aplicativo de render 3D, que é o Dimension, né? Se alguém também não conhecer o Dimension, a gente pode até pensar, né, depois, quem sabe, numa aula futura só de alguns aplicativos específicos, né? Fica, quem quiser mandar ideias, né, sugestões depois, fique à vontade. Então, o Dimension é um aplicativo incrível para trabalhar com render 3D. Então, eu posso simplesmente capturar texturas, né, esses materiais. Então, no caso, eu peguei do chão da minha casa e posso utilizar isso no meu projeto. Então, mais uma vez, imagina só a criatividade, né, livre. Então, você está andando na rua, viu uma textura bacana, você consegue capturar ela para utilizar num objeto 3D. Bom, eu falei que eu ia falar um pouquinho do Fresco, né? O Fresco hoje é um aplicativo disponível para iPad e para Microsoft Surface, né? E ele é um aplicativo que também estimula muito a criatividade. E por quê? Ele é um aplicativo que mescla, né, vetores e bitmap, ou seja, você pode ter uma camada, né, de vetor, uma camada de bitmap. Aliás, quantas camadas você quiser. Mas o que é interessante, o que ele traz, né, para quem trabalha com criação? Inúmeros pincéis, né, texturas. Então, você consegue simular aquarela, você consegue determinar o tempo que a tinta vai secar, né? Você pode simplesmente utilizar o recurso de água, né? Como ao invés de você estiver ao invés de estar pintando, você pode simplesmente estar pintando com água, né, para diluir ali aquela tinta. Então, para quem trabalha com criação, né, para quem trabalha com desenho e ilustração, é realmente uma ferramenta poderosíssima. E aqui, mais uma vez, a gente entra, né, nesse quesito mobilidade, né? Então, muitas vezes, se você está no trânsito, né, não dirigindo, claro, ou num aeroporto, ou numa espera, você pode, com o seu iPad ou com o Surface, começar algum projeto, né, ou, enfim, trabalhar em algum projeto ali de forma bem simples, bem tranquila. Bom, uma outra informação que eu trouxe também, que vem sido discutida, algumas pessoas perguntaram, né, que é um detalhe aparentemente pequeno, né, mas que traz aí uma evolução, traz aí uma mudança muito grande, né, que é o seguinte, nas últimas atualizações, aí desde novembro de 2019, alguns aplicativos, mesmo desktop, né, os aplicativos mobile, e eles já tinham os cantos arredondados, e agora alguns aplicativos desktop também estão vindo com esses cantos arredondados. Isso já existe há algum tempo, né? O Lightroom já tem os cantos arredondados há um tempo, mas agora o Photoshop tem o canto arredondado também, né? E por quê? O que isso significa? Parece um detalhe pequeno, mas na verdade não é tão pequeno assim, né? A Creative Cloud, como o próprio nome diz, e aqui eu trouxe a arte de um ilustrador incrível, o Léo Bergamini, que o próprio nome Creative Cloud, ele fala em nuvem, né? Então ele traz esse poder da nuvem, o quanto a nuvem facilita, né, toda essa criação. Só uma observação, essa arte foi criada no Fresco, tá? Então é possível a gente ver a textura, né, da tela que ele utilizou e os pincéis para criar essa arte. E o que a nuvem traz, né? Então hoje a trabalhar em nuvem, né? Isso aqui com a Creative Cloud traz toda essa possibilidade de você acessar os seus trabalhos, né, os seus arquivos entre dispositivos, né, então, seja de um iPad, seja do mobile, né, do celular, seja de um notebook ou para o computador, possibilita salvamento automático, né, e isso também é muito legal, né, então, por exemplo, quando eu estou trabalhando no Lightroom CC, né, não no Lightroom Classic, tudo que eu, aliás, os dois também, mas, ou, por exemplo, se eu estiver trabalhando no XD, né, a gente tem, ou no Dimension, a gente tem esse salvamento automático, isso facilita muito. Além disso, mesmo que o arquivo seja para nuvem, eu posso trabalhar offline também, né? E a gente tem essa facilidade do quê? De conversar entre os aplicativos. Um exemplo, eu criei aqui um aplicativo, criei aqui uma arte no Fresco, eu posso importar essa arte no Photoshop.
né? Ou eu capturei aqui a textura de madeira no Capture, eu posso carregar essa textura de madeira no Dimension, né? Ou seja, sem eu precisar de cabos, de conexões, né? Então eu consigo linkar. Por quê? Quando eu capturei no celular, salvei na biblioteca, né, rapidamente, e daí no computador eu acesso essa biblioteca via aplicativo. Ou seja, tudo isso é muito simples e tranquilo. Bom, e eu falei do Photoshop, né? O que o Photoshop tem de diferente? Por que ele veio com esse cantinho arredondado hoje, né? Muita gente deve ter notado, né, que ao atualizar, ao salvar algum arquivo, apareceu um arquivo novo, né? Surgiu essa opção, mas como você quer salvar? Você quer salvar na nuvem ou você quer salvar no computador, né, a forma tradicional? E por que surgiu essa opção? Porque agora o Photoshop ele está disponível também no iPad, né? Então existe uma versão do Photoshop para iPad que carrega os principais recursos do aplicativo. Claro, né, não 100%, porque a gente precisa aí do hardware, né, com a placa de vídeo, né, para poder rodar 100% dos recursos, mas a grande maioria está presente no iPad também. Então, se você quiser criar uma fusão, quiser fazer um tratamento de foto, enfim, inúmeros recursos, inúmeros filtros estão presentes, né? Então, o Content Aware, o Motion Blur, né, o Gaussian Blur, diversos efeitos que a gente usa no computador estão disponíveis no iPad. E isso traz, mais uma vez, essa questão da mobilidade, essa questão da facilidade do uso e da criatividade. Ou seja, você não tem mais barreiras, né, para criar e para expandir todas as ideias. Um outro, aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho, tá? Um outro aplicativo mobile, né, que, aliás, 3 aplicativos no caso, né, que também possibilitam essa integração, né, é o Spark Post. O Spark Post ele faz parte dessa família de 3 aplicativos, que são o Spark Post, Page e Vídeo, né, que possibilitam criações de conteúdo de maneira muito ágil e rápida. Por quê? Porque eles possuem templates, layouts, né, inteligentes, prontos e automáticos. Né, então, também fica o convite para você testar. E como que o Spark possibilita essa integração? Né? O Spark Post, ele... quando você cria algum conteúdo, no mobile ele traz também as opções de animação, né? Então você tem alguns efeitos muito interessantes. Já no navegador, ou por exemplo, se você mesmo criar no celular e depois compartilhar, né, esse link, né, do arquivo, você tem uma opção de exportar ele em PDF. Né? E esse PDF você pode abrir no Acrobat, você pode abrir no Illustrator, ou você pode abrir no InDesign, por exemplo. Né? Então também é uma forma de começar a criar algum conteúdo, né? Seja um conteúdo, um banner, né? Alguma ideia, um convite, enfim, são inúmeros efeitos que vocês podem criar, tá? Aqui só para quesito de curiosidade, existe também o Spark Page, onde você pode criar páginas, né, de uma forma bem simples, já com diversos temas, né, para fazer apresentações, para contar histórias, e o Spark Video também, que oferece a criação de vídeos curtos também com layouts pré-moldados, né? Então você pode importar um vídeo, importar fotos, gravar sua voz por cima, utilizar algumas músicas, né, da própria biblioteca aqui do Spark Video. Não vou entrar muito em detalhe nessas soluções, mas como eu falei, praticamente todas as soluções têm integração com outros softwares, com outras soluções aqui da Creative Cloud. Bom, e também tem integração com aplicativos de terceiros, né? E aqui eu trouxe uma integração que é muito poderosa, né? Eu utilizo isso na prática, eu já fiz alguns testes e é muito legal. Para quem não conhece, né, mas para quem já conhece esse logo, sabe do que eu estou falando. O Teams é um aplicativo, o Microsoft Teams,
é um aplicativo que possibilita, né, você conversar com pessoas da sua equipe, com pessoas de fora da sua equipe, e permite também você fazer trocas de arquivos, né, criar grupos, enfim, são muitas possibilidades. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o Teams, existem outras lives aqui da Brasoftware que vão falar sobre eles, né, então eu não vou entrar em detalhes, mas como que ele se integra com a Creative Cloud, né, e de uma forma muito incrível. Então, eu tenho aqui um exemplo, eu criei aqui um grupo, né, entre a equipe, né, e se alguém precisa de algum arquivo, se a gente precisa trocar algum arquivo, né, principalmente agora nessa época de acesso remoto, né, que está todo mundo trabalhando nas suas casas. A Creative Cloud me possibilita eu ter 100 gigas, né, ou mais, se você quiser contratar mais também, de arquivos, né, para você armazenar seus trabalhos. Então, por exemplo, se eu precisar compartilhar, né, arquivos ou pastas ou projetos inteiros com alguém, eu posso fazer isso pelo Teams. Basta a gente acessar, né, instalar, ativar o aplicativo, né, que é muito simples, basta ir ali nos 3 pontinhos e escolher, buscar por Adobe, né, que vai aparecer o aplicativo da Creative Cloud, você vai fazer o login, e daí quando você estiver no chat, pode ser no grupo com alguém, ou pode ser com uma pessoa só, vai ter esse íconezinho da Creative Cloud. Quando você clicar nele, vai aparecer o campo para você buscar qual é o ativo que você quer compartilhar. E aqui você pode compartilhar tanto um arquivo, ou uma pasta, ou uma biblioteca. Tá? Então, eu estou compartilhando aqui a biblioteca que tem todas as informações que a minha colega de trabalho pediu. Né? Então, eu clico aqui para... Fiz a busca, né, encontrei, clico para enviar. O que o Teams vai fazer? Ele já vai... integrado com a Creative Cloud, já vai buscar ali o nome do documento, né, da pasta, e vai compartilhar essa biblioteca, né, no caso aqui, com a equipe. Então, nesse caso, ela só vai abrir o link direto daqui. Eu não precisei ir lá, buscar o link daquela biblioteca, copiar, colar aqui, né? Foi de uma maneira realmente em poucos passos, né? Dá para a gente falar aqui que é um clique, digita o nome, 3 cliques e pronto, já foi enviado aqui esse compartilhamento. Bom, eu falei, mas agora é legal também a gente ver alguns recursos, né, ver algumas informações na prática. Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela do PowerPoint e vou compartilhar agora a minha área de trabalho. Ok. Bom, agora eu estou compartilhando aqui o meu aplicativo da Creative Cloud, o gerenciador da Creative Cloud. Já de antemão, peço desculpa se minha voz falhar um pouquinho, deixa eu só tomar uma água aqui. Joia. Minha tela está sendo compartilhada. Legal. Bom, esse gerenciador da Creative Cloud, ele também é novo, né? Ele também tem alguns meses, não faz muito tempo que ele mudou. E ele também hoje traz todos os recursos, todas as soluções, todas as informações que a gente precisa de uma forma bem clean, de uma forma bem prática. Como assim? De cara, ele traz o quê? Aqui em início, ele traz todos os aplicativos. Tá? Então, aqui tem os aplicativos que eu tenho instalado e os aplicativos que eu ainda não instalei. Ou seja, atualmente, eu não estou em nenhum projeto trabalhando com InDesign. Então, eu não preciso deixar ele instalado na máquina. Né? A Creative Cloud traz essa flexibilidade de instalar e desinstalar qualquer aplicativo a qualquer momento, né? O que traz aí uma agilidade, uma facilidade. Tá? Então, aqui eu tenho os aplicativos que eu estou usando, né, desktop. Se eu quiser acessar
os aplicativos para dispositivos móveis, eu vou clicar aqui em cima nessa terceira abinha, e ele me mostra aqui todas as soluções que existem para dispositivos móveis, né? E se eu quiser baixar no meu celular, eu consigo por aqui enviar o link, né? Então aqui no caso o Photoshop é para iPad, né? Então eu tenho que carregar o link no iPad, né? Aqui em web tem as soluções que são online realmente, então, por exemplo, o Fontes, que eu consigo abrir do navegador, né? Tem o Portfólio, o Behance, o Spark, o Adobe Stock, o Color. E uma outra coisa interessante, eu coloquei aqui as atualizações manuais, ou seja, quando surgir alguma novidade, alguma atualização, o aplicativo vai me contar e eu decido a hora de atualizar, né? Então, olha só que bacana. Eu demorei um pouquinho aqui para atualizar o Dimension, justamente para mostrar para vocês. Então, quando o Adobe mandar uma atualização, vai piscar um pop-up, né? Falando, olha, tem software para ser atualizado. Clico aqui em atualização e ele me fala aqui que eu tenho um software para atualizar. Basta eu clicar em atualizar e nesse momento ele vai fazer esse download e vai fazer a atualização automática para mim, né? Então ele vai fazer aqui esse download. Ou seja, eu consigo de uma forma bem simples ter tudo atualizado, né? Ou nas configurações eu consigo também manter para que tudo seja atualizado automaticamente, ok? Também aqui eu tenho a divisão dos aplicativos por áreas, né? Então eu tenho aqui a divisão de tudo que é para fotografia, para design e layout, para vídeo e animação. Ou seja, para trabalhar com vídeo, a gente não tem apenas o Premiere Pro, né? Nós temos várias soluções que podem trabalhar em conjunto, o Premiere Rush, o After Effects, o Audition, que é hoje um dos principais softwares para tratamento e mixagem de áudio, né? Ilustração, então aqui ele já mostra todas as soluções que podem trabalhar, né, em cada área, ok? Bom, o que eu queria mostrar aqui também no gerenciador da Creative Cloud, além disso, eu queria mostrar também uma informação, né, que veio aqui essa semana, sobre o Adobe Stock. Então, a gente tem esse banner que constantemente a Adobe está atualizando, né? Então, provavelmente, se esse banner não aparecer para você, em breve ele pode aparecer, ou às vezes alguma atualização, tá? Se não aparecer, depois a gente consegue mandar o link também do que eu vou clicar aqui, que é o seguinte, o Adobe Stock, eu vou clicar aqui nesse Receba Gratuitamente, para a gente entender do que ele está falando. O Adobe Stock, além de fotos, vídeos, vetores, objetos em 3D, ele também possui templates, né? O que são templates? Templates são modelos prontos, né? São arquivos já para Photoshop, Illustrator, InDesign e Premiere, onde facilita a nossa criação, onde a gente só troca o conteúdo principal, tá? E o que é a informação bem legal que a Adobe trouxe essa semana? Essa semana a Adobe disponibilizou 10 templates do Adobe Stock gratuitos, tá? Então, por tempo limitado, tá? Você pode fazer o download desses templates gratuitos. Então, basta você acessar a sua conta da Creative Cloud, né? Ali o gerenciador. Opa, desculpa, a janelinha aqui está aparecendo agora. E você vai ter acesso a esse link, tá? Se por acaso não aparecer, a gente depois vai anexar o link junto também com a aula. Ou dá para deixar no chat também, talvez. Bom, e o que é o bacana, né? Você consegue acessar esses templates, né? Isso é muito simples. Aqui eu já fiz o download de alguns deles, né? Então, os templates gratuitos, eles estão aqui com a legenda de grátis. Você tem que estar logado com a sua conta, né, da Adobe. Eu vou clicar aqui em licença, né? E ele já vai fazer o download automaticamente. E o que aparece aqui nesse cantinho, né? Aparece aqui um aviso que eu posso salvar esse asset que eu estou baixando, né? Nesse caso, eu estou baixando um template, mas poderia ser qualquer asset. Eu posso salvar numa biblioteca, né? Então, eu criei aqui uma biblioteca com o nome de templates, né? Então, todos os templates que eu adquiro, né, no Adobe Stock, eu salvo aqui nessa biblioteca. Ou seja, eu tenho uma biblioteca só de templates. E você pode ter quantas bibliotecas você quiser. Você pode ter biblioteca de imagens, você pode ter biblioteca de um determinado projeto, né? Enfim. Bom, aqui ele está fazendo o download
desse asset que eu acabei de licenciar. Eu vou pausar aqui, né? Depois eu posso voltar e fazer o download novamente. E eu vou abrir um template que eu já baixei anteriormente, que é esse aqui da lousa, tá? Deixa eu carregar ele aqui. Bom, eu vou abrir agora o Bridge, tá? O que é o Bridge? O Bridge, ele é um gerenciador de arquivos, né? Então, eu vou carregar aqui o Bridge. O que ele faz? Ele é um navegador, vou dizer melhor, né? Acho que é um termo melhor. O que acontece com os arquivos que a gente trabalha, né, da Creative Cloud? Arquivos de Photoshop, de extensão PSD, arquivos de Illustrator, de InDesign, eles muitas vezes, dependendo do sistema operacional, não têm uma pré-visualização, né? Então, eu vou pedir aqui para ver no Explorer, né, para ver aqui no sistema operacional, e realmente, olha só, aqui eu tenho o JPEG, então eu consigo visualizar, aqui também, mas esses arquivos PSD eu não consigo ver, né? E também é uma maneira mais simples de ver os aplicativos, né? Então, o Bridge, ele possibilita o quê? Possibilita eu não só visualizar, né, ter uma miniatura dos meus arquivos, mas permite também eu ter detalhes desses arquivos. Então, eu vou redimensionar aqui um pouquinho, só para vocês visualizarem. Então, por exemplo, esse arquivo, eu tenho várias informações, como dimensão, como é uma fotografia, ele tem todo o EXIF aqui da fotografia, tem quando foi criado, quando foi modificado, o peso do arquivo, dimensão, né, dimensão em polegadas, resolução, enfim, ele traz muitos detalhes. A câmera que foi utilizada para fazer essa foto, né? Então, ele traz muitos detalhes. Então, não é só visualização, né? É uma forma também de organização. Eu posso deixar aqui pastas que eu utilizo com frequência nos meus favoritos e posso filtrar, né? Então, por exemplo, dessa pasta eu quero ver só o que é JPEG, eu posso filtrar só JPEG. Bom, sem mais detalhes sobre o Bridge, eu abri o Bridge para a gente acessar aqui alguns recursos. O primeiro deles, que eu quero mostrar para vocês, é justamente esse template da lousa, tá? O template, ele realmente não tem a miniatura, o preview, né? É o único que não tem, mas eu vou abrir aqui o da lousa, por isso que é bom renomear, né, os nossos arquivos, cuidar dos nossos arquivos, para a gente encontrar facilmente. Bom, quando eu abrir o arquivo, vocês vão notar uma coisa. Aqui eu tenho arquivos PSD, arquivos Illustrator, outro PSD. O arquivo de template, ele é PSD-T. Ou seja, quando você cria o documento e você salva como um template, isso te dá uma segurança de toda vez que você for utilizar, você não salvar por cima do original. Um template, ele significa que ele pode ser usado várias vezes, que ele pode ser acessado, né, em diversas maneiras, né? Então, abri aqui esse template que gentilmente, né, o estoque cedeu para a gente, né? E esse template é muito legal. Por quê? O que ele faz, né? Primeiro a gente vai analisar aqui, né, o arquivo. Ele tem várias camadas, né? E ele já informa, ó, your design here, né? Ou seja, aonde que eu vou inserir a minha informação personalizada? É nessa camadinha. Ele tem aqui um objeto inteligente. Eu vou dar um duplo clique para abrir esse objeto inteligente. E aqui ele tem o logo. Então, olha só que interessante. O que esse template faz? Ele transforma tudo que está visível nesse objeto inteligente em textura de giz. Olha que bacana, né? Então, é isso que o template faz. Ele traz efeitos, recursos, para que você tenha o resultado de uma forma bem ágil, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui esse exemplo, né, do logo utilizado no template, vou deletar, e eu vou aplicar algum logo, alguma informação minha, né? Então, exemplo, eu vou pegar aqui o pincel, vou pegar aqui na cor preta mesmo, e vou só rabiscar, ok? Aí eu vou salvar esse arquivo, né, Ctrl S, salvei. Quando eu volto aqui para o arquivo do template, olha só, agora virou aqui um arquivo de giz, né? Então, ele está mapeado para toda a área da lousa, né? Ele simular aqui essa textura de giz, né? Isso eu posso desenhar ou eu posso também importar alguma informação. Exemplo, quero transformar aqui o logo da Bra Software em textura de giz. Então, eu vou acessar a biblioteca,
né? Então, se a sua aba de biblioteca ainda não estiver aberta, Window, Libraries, e aqui eu tenho as minhas bibliotecas, né? Então, eu tenho uma biblioteca aqui com os logos, né? Então, tem os logos da Brasoftware, tem o logo da Adobe. Então, eu vou pegar aqui um desses logos para utilizar nesse projeto. Então, eu vou pegar aqui o transparente, clico e arrasto. Ele jogou aqui o logo para mim. Vou aplicar, vou dar um Enter, né? Legal. Agora eu vou salvar, vou dar um Ctrl S novamente e vou voltar aqui para o arquivo da lousa. Pronto, rapidamente ele já aplicou esse efeito. E daí eu posso fazer o que eu quiser, né, nesse arquivo. Então, se eu quiser aqui escrever, né, desenhar, deixa eu mudar aqui o Smooth, que deixa o pincel mais suave. Então, eu vou escrever aqui. Olá. Minha letra não está muito bonita, mas tudo bem. Então, aqui ele já vai transferir rapidamente, tá? Isso aqui é rapidinho, só para mostrar realmente o uso dos templates. E aqui ele vem, ó, como um arquivo, né, sem título. Por quê? Isso aqui é um arquivo novo. Eu nunca vou perder o arquivo original do template. Bom, vou fechar, sem salvar, e vou para o próximo arquivo. O próximo arquivo é um arquivo... Deixa eu abrir aqui. Também o arquivo PSD. Aqui eu quero mostrar um pouquinho dessa interação com o estoque, né? Para isso eu simulei aqui rapidamente uma hipotética capa de revista que fala de cachorros, né? Porque quando a gente vai usar imagens, vamos usar fotos fofinhas, né? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui o texto, né? Tenho aqui o título, né? As informações que eu não posso mexer. Então, vou até colocar aqui numa pastinha. E eu quero colocar uma foto aqui, né? Eu quero colocar uma foto bem bonita de cachorro. E para isso eu vou usar o Stock, né? Vou utilizar o Adobe Stock. A Adobe, em parceria com a Pfeiffer Consulting, fez um estudo que mostra que os designers eles conseguem ser até 10 vezes mais rápidos se eles usarem, né, o banco de imagem através do aplicativo, sem sair daqui, né? Então, ao invés de abrir o site, eu vou buscar aqui dentro do Photoshop mesmo. Como que isso funciona? Eu vou novamente abrir a minha biblioteca, ok? Minha aba de bibliotecas. Eu vou escolher aqui uma biblioteca que eu vou trabalhar. Então, nesse caso, eu não criei ainda a biblioteca para o projeto DogFun, então eu vou criar uma biblioteca para esse projeto. Create a new library, vou colocar aqui DogFun, que é esse projeto. Ok. E agora eu quero buscar fotos de cães fofinhos. Então, o que eu vou fazer? Aqui, em Search, em Library, eu tenho a opção de mudar. Então, eu tenho a opção aqui de buscar no Adobe Stock. Então, eu vou buscar aqui Golden Retriever torcedor. Ok. Então, achei aqui as fotos de um Golden que está torcendo aqui para algum time, por exemplo, tá aqui foi na época da Copa, né? Então ele está aqui torcendo. E você pode buscar, né, várias coisas específicas, né, ou uma única palavra. Então eu vou escolher aqui uma foto. Deixa eu pegar aqui uma fofinha. Vou pegar essa daqui mesmo. Então o que eu vou fazer? Aqui eu consigo rapidamente já licenciar a foto, já comprar, né? Mas uma grande vantagem do estoque é eu testar a foto antes de licenciar, né? Então, eu vou clicar aqui no mais e ele vai adicionar aqui para a biblioteca que eu estiver aberta, tá? Aqui ele está fazendo o quê? Ele está baixando uma visualização em baixa resolução, né? Com a marca d'água do estoque, né? Então, agora eu vou arrastar ele aqui para o meu arquivo, né? Então, agora eu posso utilizar essa foto, né? Então, vou aumentar aqui para preencher a tela inteira. Ok. Vou dar um Enter. Lembrando que a foto está em baixa resolução e tem a marca d'água do estoque. Vou movimentar um pouco aqui para trás. Legal. Ah, mas eu achei que essa foto não ficou muito boa, né? Aliás, eu vou fazer um outro efeito só para a gente também visualizar rapidamente.
Vou aplicar aqui na foto um efeito para escurecer ela um pouquinho, né? Para dar um contraste mais alto, né? Apliquei aqui esse efeito, né? Vou deixar bem drástico, bem forte, não que esteja bonito, mas só para a gente ver o efeito, tá? Vou aplicar aqui o efeito nessa foto. Legal. Mas aí eu olhei e falei, mas eu acho que essa foto não ficou legal. Não é essa foto que eu quero usar para isso. Eu posso vir aqui na foto, vocês estão vendo que ela tem esse iconezinho de nuvem? O que significa isso? Significa que ela está linkada à minha biblioteca e linkada ao estoque também, o que é muito bacana. Então, se porventura eu for usar essa foto, eu for aprová-la, eu clico com o botão direito, aqui no arquivo, e a gente vai ter a opção de licenciar a imagem, né? Quando eu clico em licenciar, ele vai logar com a minha conta no estoque, que na verdade essa conta aqui ele vai ver que não tem nenhum ativo disponível, né? Então, eu teria que depois logar para adquirir a licença, né? Se eu tivesse ativos disponíveis, ele ia falar, olha, você vai usar uma de X licenças que você tem, clicar em continuar e ele já vai baixar a imagem em alta resolução para mim, tá? Mas, se eu quiser trocar a foto, isso também é muito simples. Eu venho aqui e peço para replace, né? Agora eu vou buscar outra foto. Então, eu vou digitar aqui Golden Retriever. Vou digitar só o Gold e ele vai trazer várias opções. Então, por exemplo, eu achei que essa foto aqui tá bonita, né? Então, eu vou adicionar ela aqui na minha biblioteca e agora vou utilizá-la para trocar essa daqui, né? Então, botão direito, Replace Contents, seleciono a foto e clico em Relink. Então, automaticamente, ele vai trocar a foto para mim. E o que é interessante? Ele vai manter o efeito, né, que eu apliquei anteriormente. Então, deixa eu só diminuir aqui o tamanho da foto. Então, ele vai manter aqui esse efeito que eu apliquei anteriormente. Então, isso facilita, isso agiliza muitos processos. Bom, meu tempo está acabando, tem mais um recurso muito legal que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Bridge. Enquanto isso, se vocês tiverem perguntas, por favor, enviem, tá? O outro recurso que eu queria mostrar é uma novidade, né, que veio na última versão do Photoshop, que é para a gente recortar rapidamente, recortar facilmente, tá? Isso para mostrar rapidinho, porque realmente é uma solução muito legal. Bom, as ferramentas de seleção são muitas, né? Então, se eu quisesse selecionar essa flor, eu teria várias formas de fazer isso, né? Pegar a canetinha, ir pontinho por pontinho, a gente tem a varinha mágica, né, que seleciona cores específicas, ou seja, eu posso levar aí um tempinho razoável para fazer isso, né? O Photoshop tem agora um recurso novo chamado Select Subject, quando eu selecionar alguma ferramenta de seleção. O que ele faz? Ele vai analisar a imagem, vai buscar áreas de contraste e vai buscar objetos. Então, quando eu clicar aqui, ele vai buscar, vai analisar essa imagem e vai trazer a seleção já no meu objeto pronta. Então, fica fácil de fazer uma seleção, ok? Bom, mas o que é o bacana? Além disso, além dessa ferramenta, existe também uma ferramenta nova, né? Então, ao invés de selecionar objeto, imagina só essa foto que eu tenho vários objetos. Qual deles eu quero selecionar? Né? O que eu quero selecionar aqui? Né? Então, eu vou colocar que eu quero selecionar essa mão com a chave. Tá? Então, a gente tem uma ferramenta nova, que é a Object Selection Tool, né? Que é uma ferramenta de seleção de objeto. Ela funciona como laço ou como retângulo. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o laço. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu quero que você, Photoshop, selecione a mão dessa foto. Selecionei em volta e voilà, pronto. Ele analisou as áreas de contraste e trouxe aqui a seleção da mão rapidamente. Ou seja, aqui é mais uma vez um exemplo, né, da inteligência artificial da Adobe. Para finalizar, lembrando, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, mandem no chat, tá? Que depois a gente vai
também, né, responder as dúvidas. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês um recurso que é muito bacana, o Capture, né, que é esse recurso do celular. Ele veio para o Photoshop também. Então, vamos supor, eu tenho uma foto aqui que eu gosto muito e eu quero usar ela, criar um padrão com ela, né? Pegar as cores dela, mas eu não quero levar a foto para o celular, né? Eu quero fazer isso já direto no computador. Então, agora, a gente pode, né? E também é via bibliotecas, né? Então, como funciona isso? Eu tenho aqui essa foto, uma foto de celular, bem simples, mas eu gostei das folhas, né? Então, venho aqui na biblioteca e vocês vão ver que eu tenho um desenho aqui demais, né? Eu posso tanto adicionar aqui essa foto, né, para a biblioteca, né? Então, se eu simplesmente colocar aqui em Graphic, ele vai adicionar a foto para a biblioteca, né, para acessar em outro aplicativo, ou eu posso criar a partir da imagem, e olha só quem está aqui, é o ícone do Capture, né? Então, eu vou clicar aqui, ele vai carregar o Capture agora dentro do Photoshop, né? O que é muito bacana. A minha voz vai falhar um pouquinho, deixa eu tomar uma água, rapidinho. Legal, deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa tela, para a gente enxergar, né, completamente. Ok. Então, aqui, olha só, eu tenho o Capture dentro do Photoshop, né? Então, aqui eu posso pegar algum trecho da minha imagem e criar um padrão, né? Então, olha que bacana. Eu tenho várias formas de criar aqui padrões, né? Então, um exemplo. Uma vez, eu tive uma cliente que ela gostava muito de amarelo, né? E a decoração do casamento dela eram flores amarelas, né? Flores muito bonitas. E para criar o padrão, né, do fotolivro, né, do álbum, eu usei uma foto das flores e criei uma textura, né, com tom amarelo, que foi usada em algumas páginas, né, em algumas áreas dessa criação. Então, olha só, aqui, na verdade, quando eu usei essa imagem bem pertinho do Natal para criar algo meio com formato de pinheiros, né, ou seja, uma foto de folhas resultou algo que simulava um pouquinho aqui os pinheiros. Além disso, eu também consigo criar formas, né? Então, essas formas eu consigo utilizar depois em vetor no Illustrator, né? Vou apagar aqui os excessos. E isso aqui é uma forma, né? Eu posso trabalhar depois no Illustrator, né? Eu posso deixar mais simples, né? Ou mais forte. Tem aqui as cores, então quero capturar as cores dessa foto. E tem também os gradientes, né? Então, eu também consigo criar um gradiente de acordo com a foto. Então, olha só quantas possibilidades que a gente consegue hoje com o Photoshop. Bom, e daí, criei a cor, ó, olha só a opção aqui, salvar na biblioteca, né? Então, aqui eu consigo também integrar tudo isso. Legal? Bom, deixa eu só verificar aqui. Só para finalizar, então, gente, alguns últimos recados. Opa, apertei aqui o botão errado, desculpem. Só para finalizar aqui alguns recados. Um outro lançamento também que a Adobe teve agora em 2019 foi o Aero, que sabe aquele objeto que eu capturei, né, aquela textura que eu capturei, eu consigo aplicar ela num objeto no Dimension e simular esse objeto em qualquer ambiente, né? Então, também é um aplicativo muito bacana para simular mockups, né, para simular elementos, né? Então, eu desenhei aqui uma cadeira, quero ver como ela vai ficar no meu quarto, né? Com a realidade aumentada, o que é muito bacana. A Adobe anunciou para 2020 que vai ter o Illustrator no iPad, então para quem trabalha com desenho vetorial, com estamparia, também é uma novidade muito interessante. E agora eu gostaria de saber com o Luiz Fabiano se a gente tem alguma pergunta. Oi, Érica, excelente, excelente, parabéns, excelente apresentação, obrigada, Fabi. Muitas dicas, a gente tem sim. A gente tem aqui, eu vou aproveitar rápido, né, porque a gente tem alguns minutos antes de encerrar. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, Érica. O Marcelo diz o seguinte, ele usa a versão CS6.
Por que não Tá. aparece esse recurso para ele? Né? É uma dúvida do Marcelo. Certo. Marcelo, você está usando ainda uma versão perpétua, né? Ou seja, uma versão que não contempla atualizações, né? É uma versão já um pouquinho antiga, né? A Creative Cloud, ela existe já há alguns anos, né? E então a versão perpétua, ela não possibilita essas integrações, ela não possibilita esse acesso às bibliotecas, tá? Então é exatamente por isso, tá? Pensa aí em fazer esse upgrade, né, para o modelo de subscrição, onde você tem todos os acessos, todos os recursos completinhos. Legal? Mais alguma? Perfeito, Érica, perfeito, ótimo. Tem sim, tem uma pergunta. A pessoa entrou como anônimo, ela não se identificou, mas ela fez uma pergunta para a gente. Obrigado pela pergunta. Ele diz o seguinte: eu consigo compartilhar itens da biblioteca para os clientes? Sim, consegue. Isso também é muito legal, é muito bacana. E eu vou até mostrar aqui rapidinho. Aqui na Creative Cloud, tem uma opção de seu trabalho, tá? Então, aqui tem as bibliotecas que eu já criei, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma biblioteca de diversidade, então eu naveguei lá pelo Adobe Stock e busquei imagens, né, que remetessem de diversidade, e salvei os previews aqui, né? Então, por exemplo, eu quero compartilhar essa biblioteca com alguém que está nesse mesmo projeto comigo. Como que eu faço isso? Eu posso adicionar aqui nesse cantinho, né? Vocês estão vendo que eu tenho esses dois ícones, né? Então, aqui no mais, eu consigo essa opção de compartilhar a biblioteca. Então, aqui eu posso compartilhar, seja para alguém da minha equipe ou para alguém de fora. Né? Então, a pessoa de fora, ela vai receber o quê? Ela vai receber um link e ela vai acessar esses arquivos pelo navegador, né? O que é muito bacana. Então, por exemplo, você consegue mandar seus projetos, né? Então, principalmente agora nesse modelo de home office, criou algum projeto para um cliente, você consegue mandar, né, essas informações de uma forma bem simples, né? E o que é bacana? Eu recebo avisos, tá vendo que eu tenho um sininho aqui em cima? Né? Eu tenho aqui avisos se a pessoa viu esse documento, né, se ela já baixou, e eu posso também permitir comentários, né, então ela pode deixar observações, olha, eu acho que isso sim, eu acho que isso não, né, ou simplesmente fazer o download do arquivo, ou mesmo adicionar na biblioteca dela, né, o que é muito legal. Então, só para mostrar aqui algumas das bibliotecas, né, então aqui tem biblioteca de fontes, né, de gradientes, de materiais. Isso eu criei o nome da biblioteca, mas você pode, numa mesma biblioteca, ter vários elementos, né? Então, eu tenho aqui sala de estar, onde tem alguns objetos, né, que eu adquiri no Adobe Stock, né? Então, tem alguns móveis, né, bem bacanas. Ok? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode encerrar. Mais alguma pergunta, Fabi? Não, Érica, excelente, perfeito, muito bom, muito excelente apresentação. Eu acho que a gente encerra então a nossa live bem pontual. E Legal. obrigado pela apresentação, parabéns pela apresentação. A gente Eu que agradece também a todos agradeço. os participantes que ficaram com a gente, que acompanharam a gente até agora. Todo o time Braço Software fica à disposição de vocês para que a gente evoluam com os temas, junto com os times de vocês, no momento que vocês acharem mais adequado, ok? Obrigado mais uma vez, Érica, obrigado a todos. Muito Excelente resto obrigada. de tarde e até a próxima. Até. Obrigada.